RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade. Entra na conversa. Começa agora o RTM Talk. Sejam muito bem-vindos ao RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. Eu sou a Ana Margarida e hoje eu tenho o gosto de entrevistar uma mulher que anda nos relevados. E o seu nome é Essiana Carreira. Essiana, bem-vinda. Oi, oi, oi. Bom estar aqui contigo. Obrigada. Obrigada pelo convite. Ora, é essa. Olha, eu já posso a partir de agora começar a chamar-te por Sissi, porque eu sei que isso é um nome carinhoso para ti. É verdade. Então Por já favor. posso. Então vou começar por isso. Vale dizer que agora a Cici está neste momento a viver com a sua família no Reino Unido, mas nem sempre foi assim, já passou por muitas partes do mundo, só que sempre foi muito envolvida em treinar, mas treinar no futebol, não é treinar qualquer desporto, foi no futebol. Desde crianças a mulheres, e inclusive também já estiveste na Ásia. Explica-me um bocadinho o seguinte: como é que tu chegaste até ao mundo do futebol? Uau! Eu tive o privilégio de nascer numa família que ama futebol. Os meus tios, meu pai, no caso, toda a família do meu pai foi muito envolvida com futebol desde sempre. Meu pai era goleiro, acho que em Portugal a gente chama de guarda-redes, né? Isso mesmo. E eu cresci jogando futebol com os meus irmãos, então eu respirava futebol praticamente todos os dias. Então foi aí que nasceu essa paixão pelo futebol. Eu sonhava em ser uma jogadora de futebol também, há 20 e tantos anos atrás. Isso não era tão fácil, né? Uhum. Hoje ainda está um pouquinho, então tá começando a ficar um pouco mais fácil, não diria fácil, não seria essa a palavra, mas um pouco melhor, mais aberto para o futebol feminino. Uhum. Mas antes era muito mais o masculino, era muito difícil entrar numa carreira e ser uma jogadora de futebol. Mas eu sempre amei o futebol por causa da minha família. Cresci assim, respirando futebol. Muito bem, eu por acaso ia te fazer essa pergunta antes de avançar para a que já tenho aqui. Se tu, enquanto mulher, nunca encontraste ao longo do caminho várias dificuldades, tendo em conta que o futebol ele é um desporto maioritariamente feminino. Aliás, a maioria dos feminino não, digo masculino, porque a maioria dos desportos eles são maioritariamente masculinos, mas há sempre essa abertura agora, hoje em dia, para o feminino também. Na altura, tu lembras-te assim de alguma confusão que tenha acontecido contigo ou portas fechadas? O que é que tu encontraste mais dificultoso, digamos assim, dentro do futebol? Pensar em uma menina de 10 anos de não ter a possibilidade de jogar com outras meninas já era uma barreira gigantesca, já era uma dificuldade enorme. E, e, e não ter opção, porque aí eu não podia jogar com os meninos, porque era coisa de menino, e o que cabia para mim era assistir. Não Uhum, conseguia jogar, porque só era meninos, isso aos meus 10. As competições era só entre meninos e não tinha como. uhum, Era uma barreira, né? Tipo, nem todas as meninas gostavam de futebol, e uhum, não era a maioria, era sempre uma minoria, e essa minoria não tinha voz, uhum, não tinha voz no esporte, infelizmente. Saindo um pouco, eu também morava no interior, então isso também dificultava mais. uhum, Quando eu saí do interior, eu tive mais oportunidades de jogar pelo time da escola, já aos meus 14 anos, 13, 14 anos, uhum, faziam várias competições e aí já tinha times femininos. Então, mas era tudo a nível escolar também, nada ultrapassava para outro nível de chegar num clube maior, era muito difícil. Infelizmente também existia, era um negócio no futebol, né? Como uhum. até hoje, infelizmente. Então, nem sempre tinha essas oportunidades, você tinha que conhecer alguém.
para poder te levar para fazer um treino em algum clube maior. E eu Uhum. cheguei uma vez aí, eu acho que eu tinha 16, eu fui treinar num time no Rio, eu sou do interior do Rio de Janeiro, então fui para a capital, 16 anos, super empolgada, e cheguei no clube, tinha, sei lá, umas 50 meninas Uhum. para fazer o mesmo teste que eu precisava fazer. E eu sempre fui muito magrinha, pequenina, fraquinha. Eu gostava muito de futebol, jogava muito bem, tinha uma habilidade enorme, mas quando chegava para a parte física, precisava ser trabalhada. Então, quando eu cheguei nesse clube, foi assim: uau, o que, que eu vim fazer aqui? Tipo, eu olhei assim, logo de cara, eu falei: Uhum. eu vou precisar voltar e treinar muito para poder voltar aqui. Mas foi interessante como que naquela época eu já tinha um amor enorme por missões e eu gostaria muito de me dedicar mais a missões. E eu vi que os planos de Deus ali não era para que eu fosse uma jogadora de futebol. Foi muito Uhum. claro, muito nítido para mim naquele dia que eu cheguei ali, que eu olhei tudo aquilo. Não era só uma barreira a ser ultrapassada, mas tinha muita coisa em jogo que eu falei assim, talvez não seja o ambiente para mim nesse exato momento. Uhum. Realmente não foi, e Deus mudou todos os meus planos. E aí, mais para frente, posso falar mais um pouco depois sobre Uhum. como chegou a ser a treinadora de futebol, né? Exatamente, porque eu agora ia-te fazer exatamente essa pergunta e já vou apanhar o gancho, que é, tu viste ali uma porta fechada, vamos dizer assim, que carinhosamente Deus te disse, olha, não é isso que eu tenho para ti, só que Ele não te tira isso completamente, eu acho isso muito fantástico. Porque Não, normalmente os testemunhos que nós ouvimos é a pessoa larga tudo, abandona tudo, mas meio que mesmo o ambiente onde tu cresceste, os gostos que a tua família tem, toda a educação que tu tiveste, ela proporcionou-se, tudo isso proporcionou-se para que tu chegasses na mesma ao futebol, mas com um propósito muito maior. Como é que tu chegaste a treinadora e como é que isso se move em missões? Porque é isso que tu fazes hoje em dia. sim. Quando eu meio que desisti da carreira de jogadora de futebol, eu falei assim, eu vou me dedicar totalmente ao ministério, eu me envolvi fazendo cursos, fui fazer seminário de teologia na época, inclusive até aí Uhum. eu era a única menina, 18 anos, com mais ou menos umas 4, 5 pessoas da minha igreja que ia para o seminário teológico. Era engraçado, né? Porque eu falei assim, meu Deus do céu, quantas barreiras às vezes eu encontrava pelo caminho, pelas minhas Uhum. escolhas. Uhum. Mas foi muito interessante, porque aí eu comecei a percorrer mais esse caminho de ser missionária, a fazer treinamentos, a me envolver com a igreja, com o ministério, mas sempre dentro do meu coração existia um questionamento sobre as habilidades que Deus tinha me dado no esporte. Uhum. E mais até voltado para o futebol em si, porque na época de escola eu praticava todo tipo de esporte, eu gostava de fazer, era corria, pulava, fazia tudo. E aí eu fiquei me questionando, eu falei assim, Deus, o Senhor não me deu esse talento em vão. Uhum. Existe aí alguma coisa que o Senhor vai me usar, porque eu acredito que tudo aquilo que Deus nos dá é para que a gente sirva outros. Uhum. Todos os nossos dons e talentos é para serviço no reino de Deus, é para servir pessoas, é para trazer pessoas para próximo de um relacionamento com Ele. Acredito muito nisso. Então, eu tenho me dedicado a tudo aquilo que Ele me dá de ferramentas, seja para glorificar o nome dele. Uhum. E aí existia essa dúvida. E quando eu fui fazer um curso na Jocum, que é uma organização missionária, Jovens com uma Missão, eu fui em 2004 para o Rio de Janeiro. Eu falei para o meu pastor, eu queria ser missionária. E eu fui muito assim, eu queria fazer um curso de missiologia, eu queria fazer um curso teológico. Ele falou assim, eu vou te mandar para Jocum para você passar 6 meses, para poder Uhum. ver se é isso mesmo que você quer da sua vida. Acho que ele Fazer o estava teste primeiro. eu acho que ele também estava muito acreditando na jovem ali, toda cheia de empolgação, né?
Ele foi muito sábio. Sim. E eu fui para a Jocum, fiz a minha TED, e durante o período da minha TED, eles tinham um projeto com futebol que estava nascendo na Lá Jocum. está o futebol outra vez. Tinha uma escolinha de futebol e durante a semana eu ia ajudar, porque a gente tinha um período de fazer evangelismo durante a semana, Uhum. uma carga horária que a gente tinha, e eles perguntavam quais as áreas que você queria estar fazendo parte, e eu logo levantei minha mão, eu quero ir para o futebol. E fui e amei estar com as crianças e dar aula. Na época eu não tinha ideia do que era dar uma aula de futebol, eu sabia jogar. Uhum. Então, aí eu falei assim, gente, como que isso funciona? E eu tinha os obreiros, né? E eu ficava observando como que era feito e como que eles partilhavam a palavra antes do treino, depois do treino. E, e ali eu senti assim, Deus falando comigo, é aqui que eu quero te usar. É Uhum. aqui que você me perguntou sobre as suas habilidades, é aqui que vai ser o seu campo missionário, é aqui que você vai servir pessoas, crianças, interagir com mulheres, entrar em famílias, em lares, é através do futebol. E eu falei assim, uau! Porque era uma coisa linda, porque algumas comunidades do Brasil, você chega, a primeira coisa que você encontra é um campo de futebol. Se Uhum. você chega com uma bola, você já tem meia hora, uma hora ali de um prático, de um evangelismo. Exatamente. Então foi a partir daí, foi durante a minha TED que Deus me trouxe à luz o porquê da habilidade, do talento, do presente que Ele me deu, Uhum. de poder praticar esse esporte e poder servir outros. Eu acho isso fantástico porque ainda continua muito na minha cabeça. Tu nasceste numa família aficionada por futebol e que estava ligados ao futebol. Tu sempre foste muito dado ao desporto. Vais fazer uma ETED que tem futebol envolvido. Então, assim, Deus diz assim: Olha, não te vou tirar isso completamente da tua rota porque isso foi a habilidade que eu te dei, mas espera aí que o propósito é maior. E eu acho isso fantástico. Eu estou a ouvir e estou maravilhada. Porque. Não foi apenas no Brasil que tu atuaste, não foi apenas em Portugal, mas tu estiveste também na Ásia a atuar como treinadora de futebol e atualmente tu estás no Reino Unido e estás a fazer a mesma coisa. E estás principalmente a treinar crianças e mulheres. Agora explica-me, existe diferença nos dois, principalmente quando tu és, entre aspas, uma missionária tipo 007? Como é Pois que é, funciona? na Ásia foi fantástico, foi uma coisa assim, abre portas, as pessoas amavam o futebol e a gente que é aqui do Ocidente é super privilegiado por ter o futebol. E Uhum, lá era ainda algo que estava começando e as pessoas tinham uma referência muito grande em relação a Portugal, Brasil, Reino Unido, onde tudo uhum, aconteceu aqui, tudo nasceu aqui em relação ao futebol, né? exato. Então, você ter uma bagagem a mais para poder ensinar, gastar tempo com essas pessoas. E, e na época estava tudo acontecendo assim, tudo muita novidade na Uhum. Ásia. E chegar lá e falar assim: olha, eu sou uma treinadora de futebol, já era assim, você conseguia ganhar milhares de pessoas à tua volta. Então já era ótimo. E na Ásia eu trabalhei mais com crianças e adolescentes, o que é totalmente diferente hoje do que eu estou fazendo com mulheres, é Uhum. muito diferente, é futebol, mas a Uhum. abordagem é bem diferente, aquilo que você vai ensinar também é diferente. No final das contas, todo mundo quer se divertir, e essa é a proposta do futebol, é que você Uhum. venha brincar com teus amigos, até para as mulheres, essa é a ideia, Uhum. principalmente aqui no Reino Unido, que eu estou trabalhando com mulheres. Elas, a maioria são mães, Uhum. são mais ou menos da minha idade, faixa aí dos 40, Uhum. e elas vão ali para descarregar um pouco da energia, para relaxar. Tem campeonatos, elas são super competitivas,
mas a ideia e a abordagem é bem diferente do trabalho com crianças. Uhum, A criançada é mais relax também, mas vamos dizer assim, tá começando a aprender, né? É uhum, aquela, as mulheres não, elas já têm um nível a mais, você precisa trabalhar para ela, no caso das mulheres, para que elas cresçam, mas mais para relaxar do que as uhum, crianças. As crianças elas querem aprender, você está desenvolvendo a habilidade dessas crianças. As mulheres não, elas já têm mais habilidades. E as uhum, crianças, você precisa trabalhar esse desenvolvimento, dependendo da faixa etária. uhum. E adolescentes, que também é super diferente. Então, eu tenho crianças, adolescentes e mulheres. Os três eu já trabalhei, são completamente diferentes em níveis de habilidade, de técnica e de quando e da abordagem de para compartilhar sobre Deus também é diferente. Muito bem. E sendo assim, nesses três que tu já trabalhaste e trabalhas, o que é mais importante para ti quando tu estás no campo a treinar? De que forma é que tu vês claramente que o evangelho ele é propagado? Enquanto tu estás apenas a fazer aquilo que é habilidade para ti. Ah, uau! Eu acho que a mensagem principal para todas elas é o estar junto, é o Uhum, ouvir, eu acho que principalmente ouvir. uhum, Eles chegam assim sobrecarregados, eles querem falar, 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 até as mulheres, é interessante. Ontem eu estava num campeonato e eu acho que eu não abri a boca para falar quase nada em nenhum momento, porque eu me doei para ouvir. uhum, Eu acho que eles chegam tão assim da semana que eles querem falar e precisa de alguém para ouvir que não seja a própria família, mas que seja um ambiente descontraído. uhum, E foi praticamente isso ontem, ouvir, ouvir, ouvir e ouvir. E é legal porque é um ambiente bem amigável, sim. então você consegue absorver aquilo que você está ouvindo e usar as palavras no momento certo, se é até mesmo para precisar aconselhar, para precisar, às vezes uma simples palavra, uma Uhum, simples frase, já é maravilhoso para essas pessoas. uhum, Então, essa tem sido assim, a mensagem de falar do amor de Deus, tá ali para ouvir o máximo que você puder e saber que a pessoa fala assim: Uau, eu confio nela, uhum, eu posso falar. Porque nem sempre pregar o evangelho é usar suas palavras, uhum, é você ter uma resposta pronta para tudo. Mas é ouvir. Eu acho que hoje as pessoas precisam muito serem ouvidas. uhum, E elas estão sobrecarregadas demais e às vezes elas precisam desabafar. É isso que eu tenho percebido tanto com crianças quanto com adultos nesse exato momento. Estou falando só desse exato momento porque é algo que eu estou vivendo na prática. E eu acho que o ouvir tem sido super importante. Você está ali pronto para ouvir. uhum. E tu achas que essa pode ser uma das. Eu ia te pedir uma lista de dicas, pelo menos um top 3, mas eu acho que essa já pode ser uma das dicas para deixares aos nossos ouvintes que também estão envolvidos com desporto e que são cristãos, um top 3 de dicas para que eles continuem a ser sal e luz onde estão e por onde um dia estiverem também. Esteja com o coração muito aberto, sempre. Uhum, Não julgues as pessoas, porque às vezes você vai receber pessoas, tanto criança quanto adultos, com backgrounds diferentes. Então, ame essas pessoas, sirva de todo o coração, observe as pessoas, tenha um olhar
E eu acho que, assim, oração é tudo. Uhum. Porque Deus, ele revela para você as pessoas que naquele dia realmente estão precisando de algo para o coraçãozinho, sabe? Uhum. Para que a gente não fique jogando palavras soltas ao vento só porque eu tô aqui para ser luz, para ser. E aí, às vezes, a gente força uma coisa que não é necessária forçar. Mas ter essa sensibilidade, ter sabedoria, acho que falei umas 500 já, de mais de 3 dicas, né? Força! Eu pedi uma lista, eu disse só top 3 para ser simpática, mas na verdade mesmo foi o que eu disse ao início, uma lista. Mas eu acho que é isso, é estar com esse coração voltado para enxergar a pessoa como Deus enxerga. Acho que é isso que a gente precisa. Deus, ele nos dá uma ferramenta simplesmente para a gente estar com pessoas. Uhum. Gastar o nosso tempo com aquelas pessoas. Então, acho que é uma oportunidade riquíssima, maravilhosa. O esporte, para você que está me ouvindo aí, olha, aproveite aquilo que Deus tem te dado. Não desperdice 1 minuto do seu treino. Faça do seu treino, assim, o seu púlpito, Uhum. que seja o seu lugar de deixar mensagens positivas, mensagens de Deus, porque as pessoas estão precisando e muito, e às vezes a gente não imagina, porque as pessoas às vezes usam uma camuflagem, elas chegam, elas sorriem, mas se você trocar umas 3 palavrinhas, a pessoa está chorando porque está precisando ouvir algo de Deus. E isso em um treino de futebol, isso acontece. Fica aqui então esta lista de dicas da Cici para os nossos ouvintes que estão envolvidos com o desporto, são cristãos. E por fim, Cici, também para os nossos ouvintes continuarem a saber um pouquinho mais daquilo que tu fazes e poderem ver como é que tu és sal e luz onde tu estás, como treinadora de futebol, onde é que podemos seguir o teu trabalho, onde é que te podemos encontrar? Olha, eu tenho uma página no Instagram, eu tenho várias páginas no Instagram, deixa eu ver essa do futebol. Eu confesso, eu vou abrir aqui um parênteses. Eu conheço a Cici já há um bom tempo e eu sei que ela é muito animada, não só com o treino de futebol, não só em missões, mas assim, ela é uma mãezona mesmo. Então, assim, se vocês vissem as páginas que ela tem para as filhas, é a melhor coisa do mundo. A mãe chata é uma das É isso páginas. aí. Mas para não fugir Segue do lá tema. para dicas de mãe. Mas para não fugir do tema, onde é que podemos te encontrar então nas redes sociais sobre futebol? Essiana.carreira, você vai encontrar o meu, que é só para futebol. Muito Vai estar bem, Cici Carreira, mas para você encontrar tá Essiana.carreira. muito bem. Então é E lá que aí tu tem pões tudo. tudo lá. Tudo para Muito. futebol, dicas, algumas mensagens e super aberta para os ouvintes que estão aí, que queiram estar criando uma comunidade para a gente conversar, interagir, trocar figurinhas. Acho que é super importante, super válido e a gente aprende muito uns com os outros. Sem dúvida alguma. Cici, foi um prazer ter-te aqui conosco. Prazer todo meu. Muito, Obrigada mais muito uma vez. obrigada por teres aceito o nosso convite. Se precisarmos de ti outra vez, vamos te chamar, está bem? Por favor. Dentro ou fora do relvado, se precisarmos de ti, vamos te chamar. Estamos aí. Bom, eu quero Obrigada. relembrar os nossos ouvintes então que podem ouvir todas as nossas programações a partir da nossa web rádio, rtmportugal.org, como também em todas as plataformas digitais, desde o Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. E assim eu me despeço, eu sou a Ana Margarida e este foi mais um RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade, na emissão online e nas principais plataformas digitais.